E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui ó, mais um vídeo de parkour do Roblox. Espero que vocês gostem, valeu!
por assistir. Obrigado aí, deixa o like e se inscreva. Ele sai no buraco agora. Espera aqui, gente. Ah, não. Quebrou a ponte. Alguém me empurrou. Passo quebrar a ponte. Pra mim, aqui eu passo de crime. Eu também, eu não gosto de passar rápido. Quem mandou eu poder abrir? O meu tá vindo? Espera. Eu tô morrendo. E capotinho. Aqui não tem como passar, não tem difícil, ajuda.